Esta semana, o JMTV Primeira Edição está entrevistando candidatos ao governo do estado. Participam da rodada de entrevistas os 5 candidatos com melhor posição na primeira pesquisa Ibope, contratada pela TV Mirante, divulgada no dia 23 de agosto. O candidato Odívio Neto, do PSOL, que não pontuou na pesquisa Ibope, terá como compensação uma reportagem de 3 minutos no JMTV Primeira Edição do próximo sábado. As entrevistas aqui no estúdio têm a participação do repórter Sidney Pereira. Sidney, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, como já dissemos anteriormente, a ordem das entrevistas foi definida em sorteio e na presença dos assessores dos candidatos. Hoje recebemos a candidata Maura Jorge, do PSL. Amanhã será a vez de Rosiana Sarney, do MDB. E na sexta-feira, Ramon Zapata, do PSTU. O tempo das entrevistas será de 20 minutos. O último minuto será para as considerações finais do candidato. A partir de agora, conversamos com a candidata Maura Jorge, do PSL. Bom dia, candidata. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Sidney. Bom dia. É uma honra, é um prazer estar aqui. Eu começo agradecendo a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos dado força, coragem, sabedoria, para nós nos conduzirmos nesta luta tão difícil, nessa caminhada tão difícil. Eu tenho afirmado ao povo do meu estado que é a luta de Davi contra Golias. E estamos hoje aqui, dispostos a conversar com o nosso povo, levar a nossa mensagem, como sempre o fizemos, de forma séria, comprometida, com a verdade. Eu acho que de todos os candidatos, aqui tem mais liberdade hoje para estar diante das câmeras e conversar com o povo, falando sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que nós nos propomos e por conhecer o nosso estado. E eu tenho reafirmado que conheço o Maranhão, não é andando de avião, não de helicóptero, Eu ando dia a dia, ter esse contato com o povo. Nos permite então conhecer a sua verdade. A senhora está pedindo, quer ser governadora do Maranhão, está pedindo o voto dos maranhenses por um partido de extrema direita, que tem como um dos principais líderes um homem que faz declarações ofensivas contra mulheres, homossexuais, pessoas LGBT. A senhora compartilha dessas ideias? Primeiro, eu acho que essas informações elas não condiz com aquilo que o Bolsonaro, vamos dizer, o candidato Bolsonaro tem pregado. Infelizmente, no nosso país e no nosso estado, para quem quer desconstruir a imagem das pessoas, é muito fácil você criar factoide, dizer que fulano é contra isso ou contra aquilo. Vamos pontuar aqui, em primeiro lugar. Eu não tenho uma declaração que o Bolsonaro tenha dito que ele é contra gay. E em relação a qual foi a outra posicionamento? Você falou contra gay? Mulheres. É tanto que ele me escolheu. Eu sou mulher, sou nordestina e creio que o fato de eu ser mulher e ser nordestina, ser escolhida por ele para ser a representante dele hoje no estado, é uma demonstração cabal de que ele não tem nada contra as mulheres. Então, eu não vejo isso. E tem outra, em relação à nossa posição, o que a gente pensa, o que a gente acha, ninguém é unanimidade na vida, As ideias, elas se comungam naquilo que deva ser melhor para o nosso estado e para o nosso país. E Bolsonaro é esse mito hoje, porque ele hoje derrubou tudo aquilo que as pessoas dizem e acham que os políticos têm que mentir para expressar as suas posições. E ele quebrou todo esse tabu. Ele fala aquilo que ele pensa, o que ele acha, de forma transparente e democrática. E a opinião da senhora a respeito? Como no eventual governo da senhora, como seriam tratadas as diferenças? Como eu sempre tratei, como deputada, como prefeita e como ser humana que sou. Eu sou evangélica, creio que nós devemos ter as pessoas, não por aquilo que eles se apresentam, pelas opções, pelas escolhas, isso é uma escolha pessoal de cada um. Agora, o respeito, ele tem que ser com todos. E no momento que você é escolhido para governar um país ou estado, você passa a ser governo de todos, com todas as diferenças que cada um tem. E vamos, por exemplo, imaginar um eventual governo da senhora, como é que a senhora trataria a questão da violência, por exemplo? Já se ouviu falar muito que esse líder que a gente fala do seu partido diz que para conter esse clima de violência no Brasil inteiro seria necessária que as pessoas fossem armadas, e que policiais matassem criminosos. Olha, eu terminei de dizer que nem tudo a gente pode comungar daquilo que as pessoas acreditam. Acho que a gente tem que, primeiro, segurança pública do país e do estado, nós temos que investir, ter um investimento nas pessoas que são os policiais, reestruturar
unificar as polícias, nós estamos falando de Maranhão, unificar no sentido da reestruturação daquilo que nós imaginamos que seja a segurança pública, valorizar os nossos policiais, estruturar as nossas delegacias. Nós temos hoje um índice altíssimo, inclusive nas nossas delegacias, que não tem a mínima infraestrutura. Como é que tu pode falar em segurança onde tu não tem infraestrutura, onde os policiais não são valorizados, onde os quartéis, ainda os policiais dormem nas beliches no chão, onde, na maioria dos municípios, quem segura e quem mantém a segurança pública são os prefeitos, que pagam combustível, que mantêm, inclusive, as viaturas andando. Nós temos que investir na inteligência, combater o tráfico de drogas que hoje está dentro das nossas escolas. Temos que voltar a dar ao cidadão o direito de ir e vir. É isso que nós comungamos e pensamos e queremos para o nosso Estado. Armamento das pessoas civis, a senhora é contra? Eu não é que eu seja contra o armamento das pessoas. Eu acho que nós temos que primeiro cuidar do básico. Na hora que você garante à população uma segurança... Contra, a senhora é a favor? Eu acho que a grande meta de quem quer governar o Estado ou o país não é a preocupação se o cidadão vai estar armado ou não. Ele tem que se preocupar em garantir as mínimas condições para que o Estado, que é o dever, manter a população garantida do seu direito de ir e vir. Candidata, a senhora está na política maranhense desde a década de 90, já foi 4 vezes deputada, já fui prefeita da cidade de Lago da Pedra, já conviveu com a população. Como é que agora a senhora se apresenta como o novo? Primeiro, que o novo não é pela foto, né? O fato de eu ter sido deputada e para dizer de passagem, fui deputada por 4 mandatos, votada pela mesma região e pelas mesmas pessoas. Isso dá um significado muito forte para mim hoje, que estou navegando neste momento em que a classe política é desacreditada. Hoje é, sem dúvida nenhuma, difícil para os políticos reunir gente, reunir povo para falar de político. E eu, graças a Deus, consegui ser votada 4 vezes como deputada na mesma região, pelas mesmas pessoas, com o significado cabal de que eu correspondi. Como prefeita, não foi diferente. Eu fui 2 vezes prefeita, reeleita, com mais de 85% da população do meu município, fiz o meu sucessor com mais de 7 mil votos e eu não fui lá na cabine obrigar ninguém a votar. E agora a senhora se declara contra a reeleição? Eu sou contra a reeleição por tudo aquilo que nós estamos vivendo e que vivemos no país. Todas aquelas pessoas que estão hoje se propondo, e eu vou dar um exemplo agora, do atual governador, o que acontece? O governador, o Flávio Dino, ele se elegeu com esta mesma bandeira da mudança, que infelizmente as atitudes, as práticas são as mesmas que ele criticou. Por favor, vamos conhecer, por gentileza, as propostas da senhora. Eu gostaria só de concluir o meu pensamento, porque se a gente tem um tempo, aí você faz uma pergunta, eu não consigo raciocinar, o eleitor não vai entender. Mas eu gostaria que a gente falasse das propostas da senhora. Mas eu estou respondendo o que você perguntou em relação ao porquê que eu fui prefeita. Vamos lá então. Eu estou respondendo. Quando a senhora foi prefeita de Lago da Pedra, a senhora foi denunciada pelo Ministério Público por improbidade administrativa. A senhora teria contratado uma ex-empregada doméstica da senhora como assessora parlamentar da senhora quando a senhora foi deputada. Sim. Uma vez eleita governadora do Maranhão, com que critérios a senhora vai fazer a admissão de pessoal, por exemplo? Olha, eu quero te dizer que quando a gente está na vida pública, nós somos sujeitos às injustiças e às injustiças. Justiças e injustiças. E eu tenho uma ação de improbidade administrativa porque eu tinha um M e hoje eles tentam, os que estão aí hoje tentando chegar no poder, porque sabem que a Maura Jorge, graças a Deus, é ficha limpa e não tem nenhuma ação que hoje condenatória. Eu acho que essa pergunta você deveria também fazer para quem já passou no poder, que tem condenações aí por desvio de recursos, que não é o meu caso. Eu tenho a liberdade hoje de andar no Maranhão todinho, Sidney,
levar a minha mensagem, não tem ninguém que diga a Maura Jorge foi corrupta, a Maura Jorge desviou recursos, e por isso hoje estou incomodando aqueles que já passaram no governo e os que estão aí se propondo chegar, que estão sendo processados. E o que é mais importante que eu quero dizer aqui para a população, que quem deveria responder processo e está hoje sendo condenado para o resto da vida é quem deixou a população do nosso estado durante décadas e estão hoje ainda vivendo com 53% da nossa população em miséria. Nós temos 53% da nossa população em extrema pobreza. Quem tem que dar essa resposta não sou eu. 33% dos nossos jovens hoje vivem sem trabalho e sem estudar. Nós temos 33%, 17%, aliás, da nossa população que é analfabeta. E não foi a Maura que governou esse estado. Eu nunca fui governadora. Só para eu concluir aqui a minha fala. Por favor. Então, assim, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo essas pessoas que já governaram, outros que estão se propondo, levantam a bandeira do novo, um critica o outro e ficam nesse duelo de quem fez pior do que quem fez maior. A senhora contratou funcionário fantasma na sua... Quem contrata não é o deputado, quem faz a contratação é a Assembleia. A senhora tinha no seu gabinete uma funcionária fantasma? Tem vários funcionários que cada deputado tem nos seus gabinetes. Candidato, a pergunta é muito simples. Quem tem que definir, deixa eu te dizer, quem tem que te definir se existe ou não é a justiça. O que eu estou te dizendo é que no meu gabinete existiam vários funcionários, como tem em todos os gabinetes. E quem tem que dizer se é verdade ou não é a justiça. Agora, eu posso te dizer que eu, diferentemente dos outros, eu não tenho uma ação que possa me condenar por desvio de dinheiro público. E tem mais uma coisa que é muito interessante. Quem poderia hoje estar preso, condenado, é quem, durante todas as décadas, e que está aí no governo também, deixou o nosso povo morrer nas filas de hospitais, deixou os nossos jovens morrer nas filas de garimpo e dos cortes de cana e nunca fizeram nada para que o nosso povo tivesse oportunidade de trabalho, de geração de emprego e renda. Candidata... Esses é que devem dizer para o Maranhão por que estão se propondo. Candidata, a senhora teve dificuldades para lançar a sua candidatura, passou por vários partidos. Caso eleita, como é que a senhora pretende compor para governar, dada essa rejeição que a senhora encontrou em alguns partidos para lançar a sua candidatura? Na verdade, eu não encontrei rejeição nenhuma em nenhum partido. Eu estava no Podemos e, de repente, dentro de uma conjuntura necessária para garantir que eu saísse candidata, que ainda hoje eu estou lutando contra os poderes que estão aí, eu disse para vocês, para que eu tenha pelo menos a garantia de sair candidata. E o PSL, através do Jair Bolsonaro, me deu uma garantia de que eu teria legenda. Então, eu fui para o PSL, que infelizmente no país, os partidos só são as siglas. As pessoas que estão nele é que representam. E por que eu fui para o PSL? Porque o nosso presidente, Jair Bolsonaro, me deu a garantia de que eu teria legenda dentro do partido. E eu estou hoje imbuída deste propósito de somarmos esforços nesse momento significante da vida política do nosso país e do nosso estado, de fazermos a diferença. Eu não estou aqui para dizer que eu sou a salvadora da pátria e que eu sou melhor do que ninguém, mas durante toda a minha trajetória eu tenho procurado fazer o que é de melhor pelo meu povo, é tanto que fui aprovada como deputada, fui atestada como prefeita e conseguimos com todas as dificuldades. Por quê? Porque, infelizmente, neste estado, os governos que estão aí e os que já passaram detêm o poder do estado para chantagear os prefeitos, para ter o domínio político do nosso estado nas mãos. E eu, como experiência que tive como legislativo, porque infelizmente o legislativo também do nosso estado fica submisso ao executivo, até as emendas dos parlamentares não são impositivas. O atual governador criticava a governadora passada porque não deixava que os deputados tivessem essa liberdade das emendas impositivas e continua do mesmo jeito. E ninguém defende o que não conhece. E eu vou, já é um compromisso meu com o legislativo. Se a senhora for eleita, como é que deve ser a relação da senhora, uma vez que a senhora conhece muito bem essa posição dos prefeitos, a relação Palácio dos Leões, municípios? De respeito e de parceria. Ninguém pode entender que um estado seja forte, seja próspero, que ele possa contribuir se nós não tivermos municípios fortes. Nós temos que ter essa relação
da defesa do municipalismo não é só na palavra. Nós temos que entender que o cidadão, as políticas públicas, elas têm que acontecer lá onde o cidadão está. Eu não tenho como entender que um governo possa respeitar o município, porque não é o prefeito que ele desrespeita, é o município, é a população que está lá, que acreditou no prefeito, que deu a sua procuração para que o prefeito representasse. Me permita conhecer propostas mais específicas da senhora. O que a senhora pensa, por exemplo, em relação a terras quilombolas, reconhecimento de terras quilombolas? Primeiro, eu acho que o governo, nós temos aqui o ITERMA. Vou dar um exemplo aqui do ITERMA. ITERMA é só é figurativo. Hoje nós não temos efetivamente um trabalho direcionado, nem do ITERMA, as parcerias que tem que ter com o INCRA, com o ITERMA, para que eles possam fazer o reconhecimento legal, dar as condições para que os quilombolas, não só os quilombolas, mas os agricultores da agricultura familiar possam ter a possibilidade de buscar recursos para ele desenvolver as suas terras. Nós temos, o estado do Maranhão tem uma extensão territorial maior do que o estado de São Paulo. A exemplo, terras agricultáveis, mas infelizmente a agricultura familiar até hoje não passa de propostas só eleitoreiras. Nós temos que entender que ou vem um governo, ou que seja eu, se o povo determinar do meu estado, ou que seja um outro, entender que nós vamos continuar com o Estado rico, que essa é a bandeira que todos levantam quando chega perto da eleição, todo mundo é bonzinho, todo mundo faz tudo pelo Estado, mas infelizmente a realidade ela continua a mesma. Se nós não tivermos políticas públicas de Estado e não de partido, ou de grupos, ou de família, nós vamos continuar da mesma forma, tendo o Estado rico, com o nosso povo pobre e com todas as dificuldades inerentes hoje para o crescimento do nosso Estado. Política indígena, na prática, o que a senhora pensou? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu estive agora no Arame, visitando alguns caciques, tivemos reuniões, e infelizmente um engodo as políticas públicas direcionadas. A sua proposta, candidata, por favor. É isso que eu estou falando. Eu estou te dizendo primeiro a realidade para dizer o que nós vamos propor. Então, as políticas públicas indígenas, elas têm que, primeiro, respeitar as áreas indígenas. Nós não podemos entender que nós temos políticas públicas, se não fosse direcionada para a educação, construindo escolas, dando possibilidade para os nossos indígenas com a saúde de qualidade, com a educação de qualidade, trazendo os indígenas para uma proposta de geração de emprego, dentro das culturas que cada um tem. Então, nós temos essa visão de povo, de gente. Nós queremos cuidar das pessoas. Não adianta só nós termos aqui discursos bonitos, fazer proposta bonita, porque você pode contratar um marqueteiro, exemplo, muito bom para trazer, que é uma equipe, que eu não tenho essa equipe, né, que tem o governador, que tem a ex-governadora, que tem um senador, mas eu tenho, primeiro, o conhecimento do povo, a vivência da realidade que nenhum deles tem. Eu fui prefeita, vivi 8 anos junto das pessoas, tendo esse sentimento, que o sentimento que eu trago hoje, para vocês que não conhecem essa realidade também... A gente conhece. Não, mas eu falo como eu, vocês não viveram 8 anos, como eu estou falando, de ser gestora... A gente, nesse caso, eu tenho o privilégio de ter conhecido o Maranhão. Mas eu falo como gestora, não estou falando como repórter, você conhece essas nuances de tudo que aconteceu, conhece, mas eu falando com a responsabilidade de gestora, nenhum de vocês conhece, eu conheço. Com as dificuldades que eu tive, né, com todas, que não sou eu, todos os prefeitos têm, diante dessa relação de engessamento do Estado em relação aos prefeitos, simplesmente pela questão meramente de politicagem. Nós temos que entender, ou se faz gestão desse Estado, ou nós vamos continuar assim, Estado rico e povo pobre. Candidata, numa das suas entrevistas, a senhora se refere a enxugar a máquina. De que forma a senhora pretende fazer isso? Porque a gente sabe que isso implica demissões, vou usar essa palavra. A gente sabe que no interior do Estado muitas pessoas se empregam nas prefeituras. Quando a senhora foi prefeita, o Ministério Público, inclusive, acusou a senhora pelo inchaço da folha de pagamento da Prefeitura de Poção de Pedras. Como é que a senhora pretende fazer isso? Qual das duas que eu respondo primeiro? As duas. Não, primeiro eu vou para você, então. Primeiro, o Ministério Público, ele não me acusou de encher máquina, né? de botar funcionários a mais, porque a gente coloca aquilo que é necessário.
Isso é fato e não é só eu. O próprio Estado, a ex-governadora também fez isso, o atual governador faz e todos fazem. É normal, você acha? Não, não é que seja normal. Há uma necessidade, é por isso que tem cargos comissionados. Se não fosse, não teria. E como é possível Então, eu vou falar lá. Sim. Então, como é que é possível? Primeiro, vou dar um exemplo da saúde do Estado. Nós temos 19 mil contratados nesse Estado. Será se é porque o governo do Estado não tem condições de fazer um concurso público? Tem. Se ele paga contratado através dessas empresas onde há a lavagem de dinheiro, e é por isso que estão aí hoje todos os governos implicados, inclusive os passados e os agora. Então, é por isso que nós estamos defendendo que haja concurso público. Para quê? Para que a população, os funcionários tenham segurança jurídica, tenham estímulo para trabalhar e tenham essa segurança que eu quero dar. Não só para os funcionários da saúde, mas para todos do Estado do Maranhão. Candidata, vamos aproveitar o último minuto aí que nos resta para que a senhora diz por que a senhora quer ser governadora do Maranhão. Primeiro, eu quero ser governadora do meu estado porque Deus permitiu que nós estivéssemos hoje aqui. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus sabedoria, tenho pedido a Deus capacidade para que eu possa conduzir esse nosso estado de forma ética, de forma decente, sem levar uma mensagem de enganação, sem levantar esta bandeira como todos os outros fazem, como fossem os salvadores da pátria. E eu quero dizer a vocês, meus eleitores, povo do meu estado, meus irmãos, nos deram esta oportunidade para mostrar ao povo do meu estado que a mulher que fez uma boa gestão em Lago da Pedra, que não é diferente, os problemas não são diferentes de Lago da Pedra do restante do Maranhão. Nós podemos fazer muito melhor pelo nosso estado e pela nossa gente. Bolsonaro 17, Maura Jorge 17 e todo o nosso time do 17. Conto com vocês para fazer a virada do nosso estado, com paz, com amor, sem discriminação, sem ódio, acreditando que é possível. Muito obrigado e que a sua verdade seja bem compreendida pelos eleitores. Muito obrigado. Amém, já sei que já foi. Tá, obrigado. Amanhã vamos entrevistar a candidata Rosiana Sarney do MDB. Ana. Obrigada, Cisne. Obrigada, candidata.